Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês, né? E agora são 8 horas e 28 minutos. Eu queria trazer para vocês aqui uma atualização sobre o hack da Ethereum. Eu queria ter a chance de ver os olhos, a face de muitas pessoas que vieram há um tempo atrás aqui criticar o canal, principalmente na época que se chamava Esmola Cripto, né? E eu falava muito da Ethereum. Depois que eu fiz um vídeo sobre Terra Luna, antes do despegue da Terra Luna, e eu comentei que a Terra Luna era praticamente a mesma coisa do Ethereum, a diferença é que ela fazia paridade com duas criptomoedas para gerar um PEG, né? De uma stablecoin algorítmica, mas ela utilizava os mesmos recursos de contrato inteligente da Ethereum. Depois eu fiz a pedido, né, da galera, um vídeo a respeito da Solana. Levantei muitas informações na época. A Solana, ela trabalhava com como é que eu digo ali, GPU, né? Ela usava processamentos gráficos, né? Processamento de GPU, né? São os processadores, os núcleos dos processadores de GPU era muito mais rápido. E como a complexidade da Solana era uma coisa que pesava muito, eles optaram em utilizar dessa forma, né? Mas aí, inclusive, eles tinham uma pegada com DAG, só que eles não usavam DAG simplesmente, era multi-DAG, né? Que era basicamente árvore Merkle, né? E de repente eles, sem mais nem menos, depois de tantos problemas que ocorreram, eles resolveram mudar, né, toda a estrutura, e a gente não encontra mais essas informações lá no site deles. Mas voltando ao assunto que estava rodeando aí a gente, né, que é a questão do hack lá da Bybit, eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram, atualizações. Só que antes nós vamos levantar algumas informações que eles estão tentando fazer com que as pessoas que participaram, assim, assistiram, leram, viram os primeiros saltos mortais, né, que eles deram a respeito do problema do hack da Bybit. Ninguém falava em Lazarus, ninguém nunca nem tocou no início, nos 3, 4 primeiros dias, ninguém nunca falou que poderia ter sido, né? Será que os Lazarus, ou, né, quem eram os fraudadores da carteira aí? Ninguém falava. Aí de repente começou a surgir essas informações. Vamos lá. Olha só, no início, lá no dia 22, um dia após, né, hack da Bybit, saques ultrapassam 5,3 bilhões, mais reserva excedem passivo, segundo a Hacken. Hacken é uma empresa de auditoria que tem uma pegada chinesa, né? Eu fiz um levantamento de várias empresas de auditoria que na época do Esmola ali, a gente achava que toda a criptomoeda auditada era criptomoeda, só que não. A maioria dos hackers que estavam acontecendo na época lá do Esmola Cripto, todas tinham auditoria, né? Então, nós largamos isso de mão. E aqui, mais na frente, se você... Eu deixei marcado aqui. Aqui diz o seguinte: o hack hoje foi massivo. Esse que eu não marquei não, estou pegando no meio do caminho. Um golpe duro para a indústria, mas aqui está o essencial. As reservas da Bybit ainda excedem o seu passivo. Como seu auditor independente de prova de reserva, confirmamos que o fundo dos usuários permanece totalmente respaldado. Diz aí a Hacken. Auditoria Hacken, beleza. Tem até uma bandeirinha aqui, deve ser em apoio à Ucrânia, né? Lembrando que o Loirão falou que
sem chances que a Ucrânia não vai entrar para aquele grupo, né, de países que fazem parte da OTAN, né? Só para contextualizar isso aqui. E aqui eu deixei marcado alguma coisa, né? Só que antes nós vimos a Grace Chain da BitGet, uma exchange chinesa, dando apoio aqui, né? Ela diz o seguinte: os 40 mil Ethereum transferidos para a Bybit anteriormente, cerca de 7 horas atrás, são todos fundos próprios da BitGet. Eles emprestaram dinheiro, criptomoeda para a Bybit. Todos os ativos dos usuários da BitGet são armazenados com segurança em nossa plataforma e divulgamos mensalmente prova de reserva para garantir uma taxa de reserva maior. Por que ela está falando isso aqui, gente? Porque houve, né, a questão aqui de que a Bybit, a Bybit conseguiu recuperar, né, o dinheiro daquela carteira. O dinheiro que eu digo é os fundos daquela carteira, tá? E a BitGet foi uma das que emprestou o dinheiro para eles. Então ela aproveita logo e faz aqui o merchandise dizendo que a prova de reserva deles é 1 por 1, blá blá blá, né? Bom, mais abaixo aqui você vê analista de segurança blockchain, incluindo a Akan, que desapareceu ultimamente, que foi a primeira, juntamente com o Zach XBT, que anunciaram ali sobre que estava monitorando, né, dizendo que inclusive teve até um artigo que falou que o Zach XBT recebeu $1 milhão por ter ajudado aí a levantar requisitos desse hack, né? E aqui eles finalizaram a sequência de informações deles quando eles disseram que rastrearam o ataque da Bybit até o grupo Lázaro, sendo que uma única transação foi por uma carteira da Lázaro, que são várias e uma delas é conhecida. Aí, como eu mesmo falei aquela vez, né, em outro vídeo, pode ter sido um bode expiatório ali, jogaram algumas cripto lá na carteira da Lázaro para disfarçar e todo mundo apontar os olhares para Lázaro. Ó, não olhe para esse hack, olhe para Lázaro, tá? E aqui, ó, quando a gente pesquisa as informações, Dolev, né? Segundo mês Dolev, cofundador e diretor técnico da Sivers, o ataque apresenta semelhanças com o hack de 230 milhões da Wazirx, né, de 58 milhões na Radiant Capital. Isso é um hack anterior. Dolev afirma que a carteira fria multiassinada de Ethereum foi comprometida por meio de uma transação enganosa, levando os signatários a aprovarem, sem saber, uma alteração maliciosa na lógica do contrato inteligente. Parece que a carteira fria multiassinada da Ethereum, da Bybit, foi comprometida por meio de uma transação enganosa que levou os assinadores lá, os signatários, a aprovarem sem saber uma alteração maliciosa na lógica do contrato inteligente. Isso permitiu que o hacker assumisse o controle da carteira fria e transferisse todo o Ethereum para o endereço desconhecido. Gente, eu tenho que contextualizar isso aqui, esse vídeo não vai ficar pequeno. Se você não tem paciência de saber o que está acontecendo aqui e o que poderia acontecer com a sua carteira fria em relação a produtos da Ethereum, eu estou falando da Ethereum porque o foco aqui é Ethereum, mas poderia ocorrer em outras blockchains baseado em contratos inteligentes da Ethereum, EVM. O que acontece? Quando eles falam a sua carteira fria, isso é independente se é uma carteira fria, se é uma carteira quente, se é uma carteira de papel. Eu expliquei isso em alguns dias atrás e tem isso explicado lá nas carteiras, na série XRP Paper Wallet, tá? Tem muita informação lá e se você pegou, você sabe do que eu estou falando. O que acontece? Contratos inteligentes, eles não estão na carteira da pessoa, eles estão na conta da pessoa,
tá? É relacionada à conta da pessoa, aquele endereço 0x e aquele resto de número lá, que é o hash, né? É a conta pública, é a carteira pública, é a chave pública, né? Da sua carteira. Quando fala da sua carteira, não é o hardware, é a carteira em si, é a conta, tá? Então, quando eles falam que a lógica do contrato inteligente da carteira fria, né, assumindo o controle da carteira fria, ele não está assumindo, não é a sua carteira vai ficar mexendo no seu bolso lá ou piscando porque alguém está acessando ela. O caso é na conta, lá no blockchain. Alguém conhece bastante a lógica, conhece bastante a mecânica do funcionamento do blockchain da Ethereum, como que funciona as possíveis portas do fundo, as possíveis engrenagens que funcionam ali nas contas do Ethereum. Então, quem tem essa noção, ele vai ter uma facilidade muito grande de acessar qualquer conta, desde que ele saiba manipular os contratos inteligentes. Inclusive, existem formas de uma pessoa ter criado um contrato inteligente que para ele, logicamente, está muito seguro, só que o cara cria um outro contrato inteligente que conversa com esse contrato inteligente e faz com que esse contrato inteligente que está conversando com aquele contrato malicioso, ele acabe se entregando, né? Acabe confiando naquele contrato e de repente aquele contrato está solicitando que ele faça alguma coisa que não é o correto e ele aceite, tá? Existe N formas de você manipular um contrato inteligente. Uma dessas formas seria com outro contrato inteligente. Isso acontece muito e aconteceu muito com os GameFi. Quando você via falando, porque houve um hack na Ronin. Lembra da Ronin lá da Axie Infinity? Pois é. Houve um hack, né, lá na Ronin. Eles simplesmente usaram um contrato inteligente contra o contrato inteligente da Ronin e eles se conversaram e só transferiram as informações de um lado para o outro, tá? Isso é possível, tá? Então vamos seguir aqui. Como vocês viram lá no início, os problemas que mais eram ditos aqui era sobre contratos inteligentes. Mais uma vez aqui, ó, a gente vê que o CZ deu apoio a Bybit, né? E se colocar à disposição, né, para ajudar eles. Vocês viram que a BitGet emprestou dinheiro, 40 mil etéreos. Eu não vi aqui quanto que a Binance emprestou, mas a gente tem essa informação aqui, ó. Bybit recupera 1,4 bilhão em Ethereum após hack devastador. Aí, muitas mídias não explicam direito ou apenas coloca esse tipo de título aqui, essa manchete, e aí as pessoas falam assim, nossa, como que eles conseguiram buscar retirar todo aquele Ethereum das carteiras dos hackers? Foram centenas de carteiras, né, que houve aí nessa empreitada. E aí o que acontece? A exchange de criptomoeda Bybit anunciou que conseguiu recuperar completamente todos os ativos da Ethereum após o devastador hack que resultou na perda de 1,4 bilhão. Os hackers do Lázaro, né, no dia 21 de fevereiro, exploraram uma transferência entre a carteira fria e a carteira quente, que é usada para facilitar as transações diárias. Eu expliquei sobre carteiras frias e quentes também lá no XRP Paper Wallet, tá? As estão lá. Para fechar o chamado gap de Ethereum, a Bybit recorreu a uma combinação de empréstimos, grandes depósitos e compras de Ethereum. Presta atenção nisso aqui. De acordo com o serviço de monitoramento da blockchain LocalChain, a exchange conseguiu obter aproximadamente 446.870 Ethereum, equivalente a 1,23 bilhão desde o ataque.
E aqui ele está dizendo, apesar do incidente, a Bybit continua financeiramente estável, né? Ele disse que vai publicar em breve um novo relatório, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O incidente reacendeu a discussão sobre a segurança das corretoras de criptomoeda. E isso quer dizer o quê, gente? Que as custodiantes são mais seguras do que as exchanges, é o que eles querem dizer, né? Ou seja, nunca use uma carteira fria, nunca use uma carteira quente, principalmente de Ethereum ou suas variantes, mas deposite isso tudo dentro de uma custodiante, né? Beleza. Aí você, em vez de você manter a criptomoeda sobre a sua custódia, você coloca lá para qualquer empresa de custodiante regulamentada, né, poder dominar tudo isso. Ou seja, ficaria até mais fácil eles sancionar qualquer pessoa, ficaria até mais fácil eles, inclusive, resgatar aquela criptomoeda, porque eles não podem fazer isso direto no on-chain, né? Assim como qualquer criptomoeda, como XRP, Ethereum, Bitcoin, ninguém consegue bloquear eles. O máximo que pode acontecer é bloquear lá na extremidade, que é na exchange, tá? Quando tiver na carteira deles. O que seria a mesma coisa que a sua criptomoeda tivesse num custodiante, que você de repente depositou lá e ele tá pagando dividendos para você, renda passiva. E com isso eles têm total controle sobre aquela criptomoeda. Vai chegar um tempo que quando você for retirar suas criptomoedas de uma custodiante, eles vão virar para você fazer proposta. Ó, não tire, nós vamos aumentar aqui a sua renda passiva. Vamos dizer, se eles pagam 17% ao ano, vamos pagar para vocês 20% ao ano. Aí você deixa. Aí quando tiver bastante empresa, né, custodiando e muita gente depositando criptomoeda nos custodiantes, vai chegar um dia que quando você for sacar a sua criptomoeda para sua carteira, eles vão bloquear e vão falar, ó, você não pode retirar desde que você comprove que essa criptomoeda foi declarada, ou desde que você comprove que essa criptomoeda seria você mesmo o dono dela e como que você conseguiu chegar a essa quantidade de criptomoeda. Você tá entendendo? Eles vão inventar um monte de desculpa. E uma delas está bem aqui, ó. Presta atenção nessa informação que eu vou mostrar para vocês, baseada inclusive nessa questão. Pera aí, gente. Eu coloquei essa informação aqui para mostrar para vocês e acabei aqui, ó. Olha isso aqui. Investidor brasileiro perde 100 mil reais em criptomoedas por não mostrar contrato para a justiça. Extrato não serve. Como o investidor não tinha um contrato formal com a empresa, ele não conseguiu comprovar a relação de consumo e teve pedido para bloquear saldo na conta das empresas negado. Isso foi no dia 27, ó, ontem. Aqui diz que o investidor alegava que investiu 100 mil reais em duas empresas e tem apenas o extrato bancário que comprova o investimento de uma delas. Para a justiça, o simples extrato não comprova a relação entre as partes, indicando que um contrato se faz necessário. O entendimento, no caso, ganhou notoriedade após apareceu o informativo da jurisprudência catarinense na edição 148 aí, publicada nos últimos dias. Investidor de criptomoeda apresenta apenas extrato e não consegue comprovar a relação de consumo. Em síntese, na petição inicial, que adquiriu o valor de 100 mil reais em criptomoedas das requeridas no dia 23/10/2019, afirmou que no início conseguiu vender algumas criptomoedas e sacou o valor de R$ 19.599. E em 9 de outubro de 2020, isso em 9 de outubro, né, de 2020.
e R$14 mil em 6 de novembro de 2020. Porém, as demandas deixaram de cumprir o acordo e desapareceram. Alegou que não teve mais acesso à sua conta digital e os valores investidos. A Litecoin obteve acesso à decisão do caso, né? Na decisão diz o seguinte: não comprovado o liame jurídico entre as partes, ônus que competiam reiterar-se ao autor. Não é cabível a inversão do ônus da prova no caso, até mesmo porque a providência implicaria a exigência de produção de provas negativas pela requerida. Ou seja, gente, se você tem criptomoeda em exchange ou custodiantes, meu amigo, senta na mesa do gerente e assine o contrato, porque isso vai dar ruim. Muita gente vai depositar suas criptomoedas em uma exchange ou numa custodiante que é regulamentada e eles vão te cobrar coisas que você não tem. E aí, meu amigo, já era, tá? Então tá aqui. Ele ainda requereu a rescisão contratual e a devolução dos valores, sendo uma das empresas citadas a 3xBit. Eu nem conheço, tá? Então, só para vocês pegar a visão aqui desse caso que eu estou falando aqui, né? Aonde se você, né? Aqui está falando que permitiu que o hack assumisse. Onde é que nós paramos aqui? Sobre a questão deles quererem exigir, né? Que você, eu acho que foi aqui, ó. Não, aqui. O incidente reacendeu a discussão sobre a segurança das corretoras e criptomoeda. Não é só sobre a segurança das criptomoedas, mas a segurança sua, se você vai ter direito de pegar sua cripto de volta, seja ela um exchange ou uma custodiante. A justiça, pelo menos no Brasil, já está fazendo precedente que você possa não ter esse direito, tá? Preste atenção nisso. Segue aqui. Aqui, ó, a Locochain, igual tá falando aqui, ó, né? Quando você pesquisa aqui, ó. Foi aqui não, peraí, foi aqui. Locochain. Onde foi, gente? Oxi, eu peguei alguma informação aqui da Locochain. Bom, antes de passar para lá, ó, eu deixei uns negócios marcados aqui, ainda tá aqui, ó. O conhecido cypherpunk e CEO da Blockstream, Adam Back, né, aquele que conversou bastante com Satoshi, usou sua conta no X para criticar a máquina virtual da Ethereum, EVM, conforme apontou Adam Back. O EVM é o fator principal que permitiu o sucesso do ataque. Em sua análise, Adam Back afirmou a complexidade das transações do EVM e a própria estrutura da Ethereum foram as principais causas que levaram os hackers a conseguirem drenar fundos da carteira fria da Bybit. Gente, e isso eu falei para vocês aqui, ó, nessa época. Deixa eu ver se foi aqui. Nessa época aqui, ó. Aqui, ó. Foi mais ou menos, deixa eu ver quando aqui. Aqui só entrando no vídeo. Vamos ver aqui. 7 meses atrás, ó. No dia 5 de julho de 2024, eu fiz esse vídeo, tá? E aqui, complexidades do blockchain da Solana. E é só mais do mesmo. Por quê, gente? Porque eu tinha mostrado para vocês, eu quero, onde eu deixei aqui aqui, ó. Eu tinha mostrado para vocês nesse vídeo, né? Aqui, ó. Aqui está a prova de que Solana é uma Ethereum, mais do mesmo, né? Que fala complexidade das redes em relação ao XRP-LED. Eu fiz um comparativo da complexidade da Ethereum, da Solana, em relação ao XRP-LED, onde eu falei para vocês que a XRP-LED ele é modular, ele pode ser criado módulos e implementado por demanda, e ao mesmo tempo pode ser retirado sem interferir na funcionalidade do projeto. Ethereum, ela não tem essa facilidade, ela tem que estar criando
protocolos independentes que rodem em rollups, rodem em parachain na Polkadot, em sidechain, tá? E isso acontece também com a Solana, tá? E aqui quem está falando a mesma coisa que nós acabamos de comentar lá. Adam Back afirmou que a complexidade das transações EVM e a própria estrutura complexa da Ethereum foram os principais causas que levaram o hack, né, a roubar aí, beleza? Então, de certa forma, as nossas análises tecnológicas, nossas análises técnicas, tudo tá batendo certinho com o que acontece com o Ethereum e com a Solana e com algumas outras criptomoedas aí que tem muita a ver com o Ethereum, né? Bom, aqui foi quando esse Joe Carlasser, o cara é um Bitcoin Max, né? Fala sobre isso aqui com Adam Back, ó. Com Adam Back não, Adam Back é que respondeu. A cripto acabou de sofrer um hack de $1 bilhão e eles não conseguiram empurrar o Bitcoin para baixo de 94. Será? Bitcoin caiu foi bastante, né, gente? E Adam Back fala aqui, é a tecnologia Ethereum EVM complexa, frágil, assinada às cegas, não protegível. Eles vêm perdendo bilhões de dólares por ano, há anos seguidos. Então ninguém se importa, apenas 2025 começou rápido. 0 dias desde que a perda de 9 dígitos no Ethereum foi alternada novamente. 10 dígitos dessa vez. Ou seja, o cara tá lembrando daquela plaquinha, né? 0 dias sem acidentes. Tá aí, ó. Aqui nós já vimos isso aqui ou não? Não, isso aqui é a questão da carteira, né? Sobre a questão, mais uma vez, esse início que eu tô fazendo aqui, gente, é início, né? Mas é para vocês verem que no início eles falavam que o problema do hack foi nas carteiras, tá? Nas carteiras free ali nos contratos, né? Quando você pesquisa aqui, ó. Aqui, ó. Um hack assumiu o controle dessa carteira fria específica assinada por nós e transferiu todo o Ethereum contido nela para um endereço não identificado. Por favor, fiquem tranquilos, diz aí o Benzo, né? E aqui chega a empresa, cadê ela? A carteira que eles usavam, essa carteira bem aqui, ó, tá? O nome dela, inclusive tá falando aqui, é a Safe Wallet. Devido a incidentes de segurança recentes, é importante sempre verificar as transações que você está aprovando em sua carteira de assinante. Se você não puder verificar, não assine. Gente, a própria carteira tem que avisar que você tem que observar o que você está assinando. Por exemplo, você está enviando alguma coisa para uma exchange, você tem que assinar uma transação, porque você quer vender alguma moeda da Ethereum, e aí você tem que verificar. Você não, a única coisa que geralmente você tem que verificar é o endereço da conta da exchange. E agora você tem que verificar se realmente você está fazendo negócio com a exchange. Você está entendendo isso? E outra, eu diria mais, mesmo que você esteja vendo o endereço da exchange ali, se a depender do tipo do contrato inteligente que possivelmente possa ter sido alterado no back-end, você nunca vai ver um endereço diferente daquele, porque o contrato é que manda em qual endereço que ele vai ser enviado. Você tá entendendo? A sua carteira você colocou o endereço que você quer que envie. Mas e aí? Quem vai executar não vai ser a carteira, vai ser o contrato inteligente que está por trás daquela carteira lá no back-end. Tem mais essa, hein? Pensa numa negociação às cegas que é o Ethereum. E essa galera ainda não entendeu isso. Então tá aqui, essa é a carteira, né? Aí, ó, sempre verifique transações. Se você está aprovando na sua carteira de signatário
Se você não pode verificar, não assine. Olha, gente, eles estão deixando os negócios bem explícito aqui, ó. E mostrando, verifique os dados da transação no Safe. Aí aqui eles mostram a imagem, né? Ó, o endereço que você está querendo enviar. Quantos USDC você quer enviar, né? Aqui no caso é o número da carteira, né? O USDC 23. Cadê? Valor. Olha só, gente, a bagunça que é isso aqui. Mensagem. Esse aqui é o dados puro. São 23 USDC que ele está enviando aqui. É isso mesmo. Eu achei que era o nome da carteira USDC 23. Está enviando 23 para este endereço aqui. Se você está enviando para este endereço, ó, o do endereço para este endereço começa com 8, tá vendo? Só que aqui é porque você que colocou lá. Esse 23 milhões aqui, gente, é por conta das frações, tá? É o valor puro, tá? Então é só 23 aqui, ó. É porque é para mostrar que não tem nada, né, fracionado ali. Então são 23 dólares. E aqui, como eu tô falando para vocês, isso aqui para você é o que mostra no seu no seu front-end. O que tá lá no back-end, que tá no contrato inteligente, que eles nem precisam ver sua carteira, eles fazem o que bem entende, tá? Bom, vamos lá, deixa eu só conferir aqui. Aqui é quando a galera tava fazendo vídeo, né, sobre avisando que o hack aconteceu, né? Deixa eu ver o que que ele falava aqui, se a gente conseguiu a tradução disso aqui, gente. Não. Por incrível que pareça, não foi traduzido de novo. E é a terceira vez que eu peço tradução ali. É quando ele fala que a carteira deles foi comprometida, que houve uma manipulação no contrato inteligente, né? Aqui é onde o Adam Beck está falando. O contrato inteligente EVM super complexo que resulta na assinatura cega do HWW vai custar a Bybit, né? Pois eles eventualmente terão que preencher o buraco, que é o que eles fizeram, pegaram empréstimos, né? Espero que nenhum usuário seja cortado aí ou perder dinheiro, né? Aqui, deixei também algumas coisas marcadas. Bybit publica relatórios preliminares após o hack bilionário e revela vulnerabilidade na Safe. E é esta carteira aqui. Gente, eles já estão colocando a culpa na carteira, né? Duas empresas de segurança contratadas pela Bybit, tá, gente? Diga-se de passagem, que é essa Signia e a Verichain foram responsáveis por publicar os relatórios que investigaram a causa do hack de 8 bilhões de reais aqui, tá? Da Bybit, porque nós estamos na Livecoins agora. Ambas empresas chegaram à mesma constatação de que a vulnerabilidade estava na carteira. Ó, que maravilha, né? Ah, rapaz! Aí, aqui, ó, em nota publicada no X, a Safe reconheceu a vulnerabilidade, ó, apontando para o comprometimento da máquina de um desenvolvedor da Safe. No entanto, ressalta que seus contratos inteligentes não foram afetados. Vocês viram que lá no início todo mundo falava que eram os contratos inteligentes, inclusive a própria Bybit, né? E agora estão dizendo que não são nos contratos inteligentes. Vocês sabem o que está vindo aqui na minha mente agora, nesse momento? Primeiro tentaram jogar a culpa no Lázaro e continuou lá. Só que quando no início eles estavam queimando o Ethereum, de certa forma, vocês lembram que falaram lá que a Ethereum agora ficou numa sinuca de bico? Ou ela faz o rollback, né? Volta parte das transações para excluir o hack, igual fizeram lá no DAO de 2016, ou eles vão ser patrocinadores de lá dos Lázaros, né? E aí
alguém pagou para alguém ficar calado aí. Já não falam tanto no Lázaro diretamente aqui no hack, só fala que a vulnerabilidade foi na carteira. Eles aceitaram, só que não quiseram colocar a culpa no contrato inteligente, que o Adam Beck, inclusive, comentou. E aí, eles iam queimar definitivamente a Ethereum e os seus contratos inteligentes. Aí a Safe já avisa logo, realmente foi numa máquina do desenvolvedor. Tá aqui, ó, uma máquina, um comprometimento de uma máquina do desenvolvedor da Safe. Rapaz, quanto tempo tem essa carteira da Bybit? Quanto tempo tem essa carteira nas mãos deles? E nunca aconteceu nada. E agora, uma vulnerabilidade na máquina do desenvolvedor é que teve o problema. Então, essa carteira fica conectada na máquina do desenvolvedor, é isso? Só pode, né? E aqui eles falam, no entanto, ressalta que os contratos inteligentes não foram afetados. Ou seja, alguém teria muito interesse em manter os contratos inteligentes com seguro. Né? Rapaz, tá uma bagunça, tá um fuzuê de noca aqui, tá? Anteriormente, a própria comunidade já havia publicado estudos sobre a atuação do Grupo Lázaro, ligando o governo da Coreia, né? E foi aquele Arkham, mais o outro lá, né? E aqui eu marquei, isso aqui é uma das... Aqui é o cache do Google Chrome, tá? Do navegador Google Chrome, onde eles estão mostrando aí, em termos técnicos, as vulnerabilidades, as datas que ocorreram os problemas, né? E aqui diz, usando o Web Archive, a VeriChain também apresenta provas de que esse arquivo foi modificado com uma versão introduzida pelos hackers norte-coreanos. Gente, aqui está falando, a investigação forense de todos os hosts usados para iniciar e assinar a transação revelou um código JavaScript malicioso injetado em um recurso servido de bucket AWS S3 da Safe Wallet. Isso aqui, gente, é porque a Safe Wallet ela fica armazenada lá no serviço da Amazon, tá? E aqui tá dizendo que os hackers começaram por lá injetando um código, tá? Injetando um código JavaScript, né? Um arquivo benigno de JavaScript, a EP Safe Global, parece ter sido substituído por um código malicioso em 19 de fevereiro, né? Visando especificamente a carteira fria multiassinada de Ethereum da Bybit. Como, gente? Com tantas carteiras que a Safe vendeu ou aluga, sei lá como é que eles fazem isso. Gente, vocês estão vendo como que funciona essas carteiras multiassinadas assim? É um servidor onde você tem um computador que tem acesso, seu computador começa a piscar lá porque alguém quer fazer uma transação, aí você simplesmente vai lá e assina. Você está entendendo? Pelo menos é o que está dando a entender aqui. E aqui concluímos com fortes evidências que a conta, a chave API lá do AWS CloudFront da Safe Global foi provavelmente vazada ou comprometida. Aí eles já estão botando a culpa na máquina do É sacanagem, né? Eu ia chamar ele de... não de programador, mas de uma pessoa que foi contratada recentemente, né? Vocês sabem o nome aí. Como pode ser visto na imagem acima, os hackers alteraram o arquivo novamente após o roubo. Eles voltaram para tentar ocultar os rastros. Gente, isso aqui tá muito sem lógica. Relatórios mostram a engenhosidade por trás do ataque. O código ignorava pequenas transações de outras carteiras, focando somente na carteira fria da Bybit, que continha 8 bilhões de Ethereum, 8 bilhões de reais de Ethereum. Gente, você sabe o que isso aqui lembra? Lembra que o hacker esteve dentro do servidor, pelo menos é o que a Safe Wallet, né, tá deixando, dando a tapa
dando a cara a tapa aqui, perdendo credibilidade para salvar alguém. E aí, o que que acontece? A Safe Wallet, o hack, ele se concentrou dentro desse servidor da AWS, escolhendo quem que ele ia atacar. Você tá entendendo? Ou seja, ele passou muito tempo ali dentro. Tanto é que os caras aqui estão falando, ó, que eles fizeram isso, eles mudaram, substituíram esse arquivo aqui benigno por um maligno em 19 de fevereiro. Dia 19, 20, eles fizeram um teste, tá aqui, ó. No dia 20, eles fizeram um teste ainda. O payload foi projetado para ser ativado somente quando certas condições fossem atendidas. As execuções seletivas garantiram que as portas do fundo permanecessem indetectadas pelos usuários regulares, enquanto comprometia alvos de alto valor. Seguindo o relatório, aponta que os hackers fizeram um teste na quinta-feira, dia 20, um dia antes do ataque da Bybit. Ou seja, o cara ficou dia 19, dia 20, isso se não ficou até antes. E depois, no dia 21, eles ainda foram lá e mudaram o arquivo de volta, ó, 19. E no dia 22, eles voltaram o arquivo pro padrão, tá? Aqui, ó. Esse é o checksum. O mesmo checksum aqui, ó. Só que esse aqui estava mudado, porque eles tinham feito a alteração. E aqui eles voltaram pelo mesmo checksum. Checksum é um arquivo que você verifica se ele é o arquivo que estava anteriormente lá, né? Se é o verdadeiro. E aqui eles criaram todo um organograma mostrando como que ocorreu o problema lá do dia 19 ao dia 22. Ou seja, 19, 20, 21, ataque, 22, tampando o buraco. 4 dias, gente. O hack ficou dentro desse servidor. Vocês lembram aonde foi que vocês viram falar que um hack passou mais de mês dentro de um servidor? No TSE, né? Mas o TSE disse que o serviço deles é seguro. Só o da exchange aqui, da carteira que não é, tá, gente? Mas lá é seguro. Então, seguindo aqui, nós vamos na Verichain, que é uma empresa de auditoria que foi contratada lá por eles, tá? Deixa eu ver aqui. Benzu tá falando relatório forense de hack Bybit conforme prometido, que vocês já viram aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Bitcoin aqui falando. E na época, então, quando botaram a culpa nos Lázaros, né? Foram lavados por meio de moedas memes e transferências entre cadeias, segundo o detetive on-chain. E aqui, ó, inclusive encaminhando por Solana BSC, ou seja, redes da mesma estrutura praticamente. Lembra da interoperabilidade que existe entre essas cadeias baseada em Ethereum? Pois é. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parece aqui, ó. Bybit oferece recompensa de 10% para quem ajudar a recuperar fundos do hack. Quem é que recuperou alguma coisa? Ninguém, né? Mas disseram que o Zach XBT, deixa eu ver aqui, Zach XBT recebeu aqui, ó, a empresa de análise de criptomoeda Arcan concedeu uma recompensa de 50 mil ao pesquisador de segurança pseudônimo. Quem concedeu foi a Arcan, não foi nem a Bybit, olha só. Até nisso isso aqui tá meio estranho, porque não deveria ser a Bybit que pagaria quem ajudasse a desvendar o caso, mas o Zach XBT provavelmente foi o bode expiatório que ajudou a botar a culpa no Lázaro, né? Ó, vai lá, transfere alguma coisa para aquela carteira lá da Lázaro e vida que segue, deixa o pau quebrar pro lado deles lá. Eles vão gostar porque vão receber dinheiro e não vão falar nada porque eles não vão querer devolver dinheiro. E se falarem, a gente nega. Tá aí, ó. E ele recebeu 50 mil moedas, né? Cerca de 34 mil dólares, tá? Por ter participado disso tudinho aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. FBI, agora a FBI tá entrando na parada, né? O FBI divulgou um anúncio de serviço público dizendo que
A Coreia do Norte é responsável pelo hack da Bybit. O FBI solicitou que a entidade do setor privado, incluindo operadoras de nós, RPCs, exchanges e serviços DeFi, bloqueiem transações com endereços que os agentes do TradeTrator estão usando para lavar os ativos roubados, né? Aqui, ó. Bom, você pediu nós RPCs e não nós de consenso. Ah, tá vendo? É, meu amigo, não tem nada a ver, né? Nós RPC é o que faz comunicação entre um nó e outro, tá? E aqui, quando saiu aquela história, né? A comunidade fala em novo rollback, né? No Ethereum após hack de 8,2 bilhões de reais aí, né? Que a gente viu lá que isso aqui foi o principal, eu acho que foi o principal fato de eles terem recuado e colocado a culpa no Lázaro e depois colocado a culpa na carteira e a carteira aceitado e dizendo ainda por cima que não foi problema nos contratos inteligentes, foi na carteira, gente, foi nós, ó, eu dou a cara a tapa aqui, foi a carteira, tá? Não foi os contratos inteligentes da Ethereum. Por quê? Porque a Ethereum ia ter que fazer um rollback ou ser taxada de acomodadora de hacker do Lázaro. Lembra? A comunidade defendeu o antigo rollback da Ethereum de 2016 atacando o Bitcoin, que também já passou por um evento do tipo em 2010, que é a questão lá dos 184 bilhões, né? Onde eu falei para vocês que aquele rollback nem precisava ter acontecido o fork, eles poderiam ter feito um soft fork. E foi o que ocorreu em 2010, antes desse lance da Ethereum. Só que o lance da Ethereum tinha um fator que eles queriam que acontecesse, para separar ali, falar assim, ó, vamos trabalhar só com essa equipe maliciosa, digo, essa equipe maravilhosa. E deixa o pessoal honesto lá da Ethereum Classic para lá, porque senão eles vão estragar os nossos planos. E aí fizeram o fork, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, a atualização, mais uma vez aqui para vocês entender o que realmente aconteceu lá com o caso da Bybit. Eu acho que agora tá tudo elucidado, né? É mentira para todo lado, é ligação da Bybit com a China, com outras exchanges chinesas que emprestaram dinheiro e tudo isso que eu acabei de explicar aí sobre rollback, sobre carteiras assumindo o risco, assumindo a falta de segurança e defendendo o contrato inteligente, né? De repente a Consensys ou a Ethereum Foundation foi lá e falou, ó, nós vamos te dar tanto aqui, você assume o risco e nós vamos tentar resolver isso lá no Ethereum. Mas assume o risco aí, toma aí tantos mil Ethereum. Gente, não é só 120 milhões de Ethereum que tem disponível ali no CoinMarketCap. Tem muito Ethereum, tem dinheiro grátis para calar a boca de quem eles quiserem. Mas só não sabe quem não acompanha aqui o canal. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.